Olá! Neste episódio da República Popular das Letras, nós vamos conversar sobre o ritmo no encontro de duas culturas, a suíça e a brasileira. A nossa convidada de hoje é Marina Rabelo de Queiroz, pianista brasiliense, pesquisadora, educadora e doutoranda pela Universidade de Genebra. Oi, Marina! Oi, Marina. Eu sempre quis fazer esse gesto do Jô Soares. Olá, CQ, tudo bom? Tudo bem. Então, você está terminando o seu doutorado na Universidade de Genebra Isso, e o título é muito complexo: Aprendizagens rítmicas no encontro de duas culturas. A exato. capoeira ensinada em Genebra, corporeidade e simbologia analisadas didaticamente. O que tem capoeira a ver com música, Marta? E com piano? Então, CQ, a ideia da tese, ela surgiu justamente por essa ligação, né, entre as duas culturas. Há 16 anos eu moro na Europa e há 11 anos na Suíça. E a ideia da tese, ela nasceu já há algum tempo, porque eu há muito tempo venho pensando a respeito da problemática do ritmo, do ensino do ritmo e de como que o ritmo se relaciona até com a aprendizagem técnica e como que a gente desenvolve isso desde a primeira infância, né, quando as crianças começam a ter aula, ou iniciantes adultos também.
E aí, quando eu conheci a minha orientadora, ela tem um grupo do qual eu faço parte, que é um laboratório de pesquisa, que se chama DAM, que é Didática das Artes, do Movimento e da Música, com um foco na corporeidade. Então, como que o corpo ele é mobilizado na aprendizagem da música, das artes, da dança e etc. E aí, dentro desse pensamento, né, como é que eu posso introduzir esse assunto do ritmo e pesquisar esse assunto do ritmo? Eu comecei a pensar nas diversas expressões artísticas brasileiras. Então, pensei no samba, no frevo, maracatu, fui pensando nas diversas possibilidades. E a capoeira foi aquela que se apresentou como a mais evidente, de certa forma até fácil de transpor para a Suíça, visto que na Suíça existem milhares de associações de capoeira em todas as cidades, né? E aí tem uma coisa interessante que Genebra tem uma ligação muito forte com o ritmo pelo Émile Jacques Dalcroze, né, que criou a euritmia, que é É uma um escola da Suíça, né? Eles têm uma certa obsessão foi por isso. exatamente, foi desenvolvida na Suíça. O Dalcroze mesmo nasceu em Viena, mas desenvolveu esse trabalho em solo genebrino, né? Acho que a gente pode falar assim. E então tem toda essa ligação do corpo com a aprendizagem da música e com a aprendizagem do ritmo. Por que que tem isso? O Dalcroze, em contato com a cultura árabe, com os ritmos irregulares e muito diferentes dos ocidentais, né, que a gente da Ele música. passou uma temporada na Argélia, né? Exatamente, passou uma temporada na Argélia. Ele percebeu que existia algo mais que não estava sendo explorado no lado mais ocidental do ensino da música, né? Ele foi professor no Conservatório de Genebra por muito tempo e percebia a dificuldade dos alunos em diversos tipos de aprendizagem, notadamente também do solfejo, né? E era um solfejo que era desconectado da prática musical. E aí ele desenvolveu uma metodologia de ensino, uma forma de apresentar, que passava primeiro pelo corpo, então através, por exemplo, da que a gente chama, né, da marcha regular. Os alunos iam aprendendo a sentir o ritmo corporalmente e depois se aprendia a teoria. Isso não é uma coisa só do Dalcroze, isso entra, essa metodologia dele entra naquilo que a gente chama de método ativo, né? Que é justamente a gente começa, se a gente for pensar na própria aprendizagem da língua, é assim, né? A gente passa aí uns 6, 7 anos conversando e integrados na cultura e depois de um certo tempo a gente aprende a teoria, aprende a gramática, aprende a ler, aprende a escrever. Então, basicamente, vai nessa linha. Como eu disse, ele não é o único, tem outros que vão nessa linha também. E aí, o que que acontece? A capoeira, ela tem uma complexidade rítmica que é perceptível a olhos nus, né? Qualquer pessoa que observar vai observar algumas coisas ali, que é a riqueza musical, a riqueza rítmica e a riqueza corporal, justamente, né? Com aqueles gestos acrobáticos e tal. E aí, dentro dessa observação, a pergunta que surgiu é a seguinte: o Dalcroze, ele trabalha com uma corporeidade que é aquela que a gente chama de cotidiana. Então, a gente começa, por exemplo, através do andar, através de gestos que não são especializados, são gestos que são os nossos do dia a dia. A capoeira, no entanto, ela tem uma ruptura com essa corporeidade cotidiana imediata. Então, você vê que a própria ginga é uma coisa que a gente nunca sabe para onde que ela vai dar, né? Pode dar um salto, pode virar um chute, pode virar uma esquiva. Então, a pergunta era essa: até que ponto essa ruptura com a corporeidade cotidiana, em contato com uma teoria dalcroziana do ensino, pode dar um samba ali, pode dar um swing e as crianças, de repente, aprenderem mais a partir dessa conjunção das duas culturas, né? Só um parênteses. Pelo que eu sei, quando você lecionava em Savigny, Uhum, você já havia percebido que os sim. seus alunos, ao ouvir músicas do Brasil, como Villa-Lobos, Lourenço Fernandes, etc., eles tinham um pouco mais de facilidade para aprender ritmo
ritmo do que os outros alunos de outras professoras. Sim, o que acontece é o seguinte, dentro desses questionamentos todos, eu fui percebendo, já de muito tempo, como eu disse, né, que, por exemplo, o ensino da música brasileira, então música clássica brasileira, né, Villa-Lobos, Lourenço Fernandes e tantos outros, eu trabalhei especificamente com esses 2 compositores que foram ligados, inclusive, à minha dissertação de mestrado, né, as minhas 2 dissertações. E aí eu trabalhava com os alunos essas peças, muito inicialmente partindo de um trabalho baseado na imitação, inclusive. Então, eu trabalhava com eles peças muito mais complexas do que aquelas que eles estavam habituados a trabalhar e que eles não tinham ainda capacidade de leitura para aquilo. E a gente trabalhava muito justamente a parte corporal e tal, trazia coisas trabalhava um pouco fora do piano, trabalhava no piano. E eles foram se desenvolvendo muito rapidamente, porque depois, quando eles entravam em contato com peças menos complexas e trabalhando a partir da leitura, para eles aquilo ali É era... o motejos de Mozart com molejo. Com molejo, exatamente. Então, assim, a tese do doutorado em questão, ela é uma tese em didática. Qual que é o interesse dela? Eu estou analisando quais são os gestos que os professores fazem na prática para ensinar música, para ensinar ritmo e, no caso, para trazer um elemento de cultura que é exógena, né? Que não faz parte lá da cultura suíça, digamos assim. E aí, dentro disso, os resultados foram realmente muito interessantes, porque eu basicamente analisei 3 contextos. Então, um contexto em que um professor brasileiro dava aula numa associação, né, que ele criou lá em Genebra. Associação de Capoeira. De capoeira. Um contexto de escola, então escola primária para crianças de 7 a 8 anos. De música. De música, na qual a professora trazia rudimentos da capoeira para dentro da sala de aula. E foi interessante que durante essa pesquisa eu descobri um DVD que foi feito em conjunção justamente com um mestre brasileiro, né, do grupo Beribazu, em conjunção lá com o pessoal da Mobilisport, que é um centro de pesquisa em esportes que fica localizado em Bienne, Macolin, né, uma região lá da Suíça. E aí é super interessante porque o DVD em questão, ele é voltado para professores de educação física que dão aula de educação física na escola. E o mais interessante é isso, como que a música e como que os ritmos estão presentes. Metade do DVD são sequências de ritmo e de exercícios para fazer com as crianças. Então, a professora, ela basicamente observou esse DVD, extraiu alguns exercícios e alguns modos de ensinar da capoeira dentro da sala de aula. A gente criou também uma percussão corporal mais complexa do que os alunos estão acostumados para poder servir como controle. Então, que eu apresentei ao professor de capoeira, apresentei a essa professora de música. E a gente trabalhou também, junto com um grande amigo meu, que foi meu professor durante toda a minha formação adulta, né? Que é o André Tribuzzi, ele criou uma peça para mim chamada Capoeira de Mãos, que uma professora de piano trabalhou com um aluno. Então, tem ritmos sincopados, ritmos acentos fora de lugar e tal, que um menino de 9 anos também aprendeu a tocar durante esses 6 meses, né, que foram feitas as gravações das aulas. Sei. E aí, com a ideia desse controle, que é a percussão corporal, e com as análises, eu pude observar diversos modos de ensino contrastantes. Porque, por um lado, por exemplo, um exemplo muito simples, a primeiríssima aula de capoeira que eu filmei, o primeiro exercício que o professor propôs era um exercício de polirritmo, que ele, obviamente, não chama de polirritmo e que ele também não explica qual que é a teoria. Então, sei lá, são 2 colcheias e uma semínima, ou tal. Que era basicamente os alunos fazendo a ginga e batendo o ritmo de bimba, né? E é super interessante que é uma sequência de 3 minutos, na qual os alunos erram completamente no início,
E o modo que ele vai cercando a situação, ele bate um tempo, aí depois ele fala, não, isso aí tá errado e tal. Mas ele em nenhum momento, por exemplo, ele distingue, você não tá respeitando a pausa. Ou, suas notas estão muito curtas, como a gente faz num ambiente, por exemplo, de formação formal, né, de música. E aí, dentro disso, ele vai fazendo uma série de brincadeiras ali em torno e, findos os 3 minutos, todos sabem tocar muito bem. E aí, uma sequência análoga dentro da escola, a professora que tem uma formação clássica, ela trabalha, por exemplo, então é o seguinte, olha, nós vamos tocar 2 notas rápidas, 1 nota devagar. E aí vamos fazer tal coisa, vamos fazer... Então, a entrada teórica é muito mais proeminente. E o espaço de tempo que se leva para construir a complexidade é muito mais longo do que num quadro como o da capoeira, que esse aprendizado acontece em 3 minutos e alguns ritmos da capoeira dentro do quadro da escola acontece ao longo dos 4, 5 meses. Você está falando de um diálogo de 2 tradições. Isso. Uma tradição que é escrita, da Exatamente. partitura, e outra tradição que é basicamente oral, não é? Exatamente, exatamente. E essa, inclusive, a problemática da tese, ela se constrói em torno desse eixo. Então, a questão é como que a gente pode integrar alguns elementos da cultura oral dentro da tradição escrita e fazer essa união aí das 2 culturas, né? Então, uma coisa interessantíssima que a própria professora, eu ia lá buscar os DVDs, né, os CDs que ela gravava para mim, e a cada vez ela falava, olha, eu estou inclusive trabalhando com outras turmas, porque esse negócio está dando muito resultado, as crianças estão aprendendo coisas que elas não necessariamente aprendiam antes e tal. Então, não é só uma questão de introduzir o ritmo em si, mas é introduzir uma maneira de pensar o ritmo, uma maneira de educar musicalmente, né? Como eu disse, o Dalcroze, ele trouxe isso, mas ele trouxe isso dentro do que a gente chama de uma elementarização dos saberes. Então, as coisas, elas são, embora seja um aprendizado pelo corpo, o método de ensino, ele é muito baseado na escrita. Então, você vai, explica, então faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo. E a capoeira é uma coisa assim, a gente poderia falar mais global, né? Mais integrada, mais integrada, imanente. exatamente. Obviamente, aqui eu não estou fazendo apologia nem da capoeira, nem do ensino integral. Eu, como pesquisadora em didática, o que me interessa é realmente o que acontece por trás ali nos bastidores, né? De que forma que os professores pensam o ensino e como que, na prática, esse ensino se dá e quais são os resultados práticos em termos de aprendizagem das crianças. Marina, na filosofia ocidental, a partir dos gregos, etc., há o pressuposto de que tudo é ritmo, Uhum. não é? O universo pulsa, o coração pulsa. Então, tudo é ritmo. Pantarrei, ou em grego moderno, badarri. E parece que tem uma ideia assim de você já é todo ritmado, mesmo antes de nascer, né? O coração já está batendo lá, etc. E parece que há uma certa dificuldade de você transpor esse ritmo do seu corpo para a música, não é? Essa é o problema que tem Exatamente. que ser enfrentado, né? Porque, assim, essa problemática do ritmo, ela é abordada há muitos e muitos anos. Existem diversas pedagogias, né, maneiras de tratar disso. Por exemplo, quando eu fui para a Suíça, justamente, tem aquela ideia básica, né? Eu fui tocar uma peça de Lutoslavski com um colega, que é oboísta. E o meu professor, ele era um compositor, ele é um compositor, né? E que conhece diversas culturas do mundo e tal. Aí me passou essa peça e a gente foi trabalhar. E aí cheguei lá, toquei, na aula seguinte, ele falou, eu tinha certeza que você ia tocar isso do jeito que precisava. Aí eu falei, como assim você tinha certeza? Aí ele falou assim, porque você tem o
ritmo no sangue, né? Você é brasileira, eu tinha certeza que meus colegas, outros colegas seus, simplesmente não conseguem tocar isso do jeito que precisa. Isso é, obviamente, digamos, não é inexato no meu caso, porque o meu interesse por ritmo é, inclusive, porque eu tive muitas dificuldades rítmicas, muitos problemas, por exemplo, de acelerar, de correr, né? Como se diz. Mas é interessante porque, voltando a essa questão da corporeidade, eu, enquanto professora, percebo uma diferença quando trabalho com alunos brasileiros e com alunos suíços, por exemplo, pela própria maneira como as relações elas se dão, a corporeidade é utilizada. A gente, por exemplo, se a gente pega um videozinho desses no YouTube, né, de um africano de 3 anos tocando um atabaque, uma coisa assim, é um negócio impressionante. Existe, de fato, uma cultura que passa pelo corpo. Que é, como a gente... É uma tradição nossa que herdamos dos africanos. Exatamente. O Chico Buarque diz lá na canção dele, na Joana Francesa, tu as les tropiques dans le sang et sur la peau. É claro que é um mito, porque, pelo que eu sei, os músicos brasileiros, eles descuraram muito o aprendizado de ritmo. Inclusive, um ritmista recente, o Marcelo Coelho, tem um super método para explicar isso, porque o pessoal, evidentemente, toca, etc., mas o ritmo é um problema, que às vezes o cara acha que já tem ali e não tem, né? Exatamente. Você sabe que é interessante contar uma pequena anedota. Quando eu morava na França, eu toquei uma vez com um violinista venezuelano. E o cara, ele tinha, assim, uma musicalidade que era um negócio, assim, impressionante. E tocava e fazia um som, tinha um som muito bonito e tal. Só que era tudo fora do lugar, ritmicamente, inclusive em termos de afinação. Então, assim, ele tinha uma matéria-prima que poderia se desenvolver, né? O tal do que a gente poderia chamar de talento, dom, uma aptidão para aquilo. Mas justamente quando ele foi para a França, pegavam no pé dele nesses 2 aspectos. Um era o ritmo e a outra a afinação, a justeza das coisas e tal. Então, assim, o fato da gente ter uma corporeidade, estou também generalizando, né? Mais propensa, as próprias músicas, né? As quais a gente cresceu ouvindo, eu cresci ouvindo, né? Música popular brasileira e tal. De fato, pode educar algo, né? Pode deixar traços no corpo. Mas, como tudo na vida, aquilo sem uma ordem, sem uma estruturação e sem uma ordem mesmo, né? Dos elementos de base, não significa que só porque a pessoa é brasileira que ela vai ter mais facilidade rítmica necessariamente, né? Uma pergunta, esses alunos de música que participaram dos exercícios que você aproveitou na tese, eles chegaram a aprender algum instrumento da capoeira? Sim, sim. No caso das aulas de música na escola, eles aprenderam basicamente o pandeiro, né? Sei. E a professora também apresentou para eles o berimbau, colocava música, né, para eles escutarem dentro de sala de aula. Ela, no caso, é uma professora suíça que nunca tinha tido contato com a capoeira na vida. E ela, então, integrou esses elementos a partir desse DVD que ela assistiu, né? E é interessantíssimo, assim, até do ponto de vista digamos assim, dos choques culturais, né? Porque, por exemplo, tem um ritmo lá que é, por exemplo, tum-tum-tá, 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 tum. E aí, em francês, eles, em vez de utilizarem essas onomatopeias, eles resolveram colocar o café au lait. Então, café com leite, né? E aí, a própria maneira como a gente fala, né? Café au lait. O café au lait. Café au lait. A gente sente que existe uma acentuação que pende para a última sílaba, né? Em vez de tum-tum-tá, tum-tum-tá, tum. E aí é interessante porque ela, na hora de ensinar os gestos, também ensinou os gestos errados, porque ela fez umas ligações, né? Café au lait. Café au lait. E trazendo sempre para a última sílaba, né?
E aí as crianças, algumas modificaram inclusive o ritmo e aí transformaram em café, olé, café, olé. Então é interessante, é um pequeno exemplo, né? Mas que são micronuances que podem acontecer nessa comunicação de duas culturas que contrastam, né? Que é esse ritmo um pouquinho mais, digamos assim, mais marcial, né? A Suíça tem essa coisa assim mais... O soldado, né? e um pouco mais... gente, aqui falaria, não é muito correto, né? Mas mais quadrado, mais correto e tal. E aí tiveram diversas nuances disso, não só esse é apenas um dos exemplos, né? Tem outros exemplos na aula de piano também. Então, são maneiras de conceber e de... O Jacques Dalcroze, com essa Uhum, experiência na Argélia, ele tomou exatamente contato uhum, com ritmos irregulares, no entanto, ele achou que isso era ótimo exatamente. para poder para o ensino da música, né? Eu estou me lembrando aqui também de outra anedota interessante com o Dave Brubeck, Uhum, o jazzista americano, que uma vez esteve em Viena, onde nasceu Dalcroze, e eles apresentaram lá o Unsquare Dance, uhum. que é um ritmo muito quebrado, sei lá, 7/8. E, surpreendentemente, a plateia começou a acompanhá-lo, batendo palma. Aham. E eles ficaram atônitos, assim, mas como é que é possível alguém acompanhar essa música assim? Aí ficaram, assim, meio perplexos, e no final eles descobriram que essa música estava passando numa novela lá, Ah, todo mundo já conhecia. é interessante você estar falando disso, porque, assim, durante a tese a gente faz uma série de apresentações e tal, né? Congressos, seminários e tal. E no início eu senti um pouco de resistência de alguns dos pesquisadores, né, na área da didática, que fazem parte do meu grupo, porque essa tese ela integra um grupo nacional de pesquisa em didática da escola primária, né, especificamente do ritmo no ensino da música. E alguns colegas questionaram, né? Por que você está propondo um negócio tão nada a ver, trazer uma coisa de uma cultura que não faz parte aqui da nossa cultura de base, né? E uma das coisas que eu conversei com alguns deles é justamente isso. O próprio Dalcroze foi banhar-se, né, em outras culturas, Se abriu se para... abriu para outras culturas. E a ideia é justamente essa. Então, por exemplo, essa parte, né, do simbolismo, da simbólica que está no subtítulo da tese, algumas das conclusões, né, as que a gente, discussões assim das conclusões que a gente chegou, é que, por exemplo, a capoeira, enquanto método de ensino, né, estou colocando assim, dentro dessa questão rítmica, ela institucionaliza o erro como parte do aprendizado. Enquanto que o Jacques Dalcroze fez foi criar um campo seguro de ensino, né? Como eu disse, elementarizado. Então, você soma 1 mais 2, que aí vai dar 3, aí você soma mais 1, vai dar 4, e assim você vai construindo o saber, né? A capoeira ela é um pouco mais caótica, à primeira vista, mas... E ela trabalha com uma complexidade que é abordada por diversos ângulos. Então, o professor te coloca numa posição, depois coloca em outra, e aí ensina um ritmo, e aí aprende um outro, e etc, 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 etc. Então, nesse sentido, as possibilidades, a possibilidade de um erro ela é muito maior, porque as crianças vão aprendendo meio que na marra. Então, um primeiro choque assim, cultural foi esse, né? Que foi assim, questionado por alguns dos pesquisadores colegas, assim. E tiveram algumas outras coisas, assim, né? Como uma conclusão, por exemplo, em relação ao piano. A professora, por exemplo, ensinou a música para o aluno sem os acentos. E esses acentos, eles estão no contratempo. E aí o menino aprendeu a tocar toda a música lá, sem os acentos e tal, e em determinado momento
ela, lá pela 8ª aula, ela fala assim, então hoje nós vamos aprender os acentos e tal, e não sei o que lá. E é interessantíssimo, porque nesse caso só tiveram 10 aulas, o menino obviamente não conseguiu. Ele não somente não conseguiu, como ele desaprendeu algumas coisas, porque aquele acento ali em contratempo desestruturava toda a estrutura que ele tinha aprendido, né? Então, uma das conclusões da tese é essa, que em determinados casos, o aprendizado pela complexidade imediata, ele pode ser mais, digamos assim, pertinente do que esse aprendizado elementarizado, né? Isso obviamente, eu estou falando em casos específicos, porque tem outros que o ideal é que seja mesmo progressivo e tal, né? Mas... Você está falando de um aspecto muito interessante, que é a imprevisibilidade. Exatamente. Você falou de erro, e aí de repente você corrige para lá e tal. E eu estou me lembrando aqui de um artigo que o Henry Kissinger escreveu certa vez sobre o futebol brasileiro. Sim. E ele falou, ele gosta muito de futebol, tem uma cultura alemã e depois foi para os Estados Unidos, e ele dizia o seguinte, que os americanos, basquete, vôlei americano, etc., mesmo o futebol americano, são muito previsíveis. Um time que ganha algumas temporadas, etc., você sabe exatamente o que vai dar no final do campeonato, porque não tem possibilidade de dar muito erro. Seria um ponto fora da curva. Agora, o futebol, não. O futebol, você pode ter a melhor seleção e errar. Exatamente. Não fazer o gol. E aí ele fala desse tipo da diferença cultural entre lidar com a imprevisibilidade. Porque os brasileiros são craques nisso, né? Já os americanos não. Os americanos, eles exigem o que é previsível. Será que tem um paralelo com isso? Sim. Tem até uma anedota que não tem a ver com música, mas uma coisa assim, da cultura mesmo, né? A gente brinca entre nós amigos lá, porque na Suíça, por exemplo, os trens, eles são todos no horário preciso. Então, às vezes tem lá um trem que é 11h57 da manhã e você vai chegar 12h43. E aí, quando às vezes acontecem problemas técnicos e o trem, por exemplo, vai ser anulado. Mas eles nunca anunciam que o trem vai ser anulado. É sempre assim. Olha, estamos com alguns problemas técnicos, temos um atraso de 5 minutos. Porque aí isso dá tempo de adaptar, assim, né? E aí depois, olha, o atraso passou para 10 minutos. E aí você vai acostumando, o atraso passou para 15 minutos. Olha, infelizmente, o trem realmente não... Essa dificuldade de lidar com o imprevisto, né? Marina, quando a gente começou o episódio, esse programa, você tocou um trecho das Impressões Seresteiras do Villa-Lobos. Sim. E a gente podia fazer agora um novo intervalo musical, de novo com Villa-Lobos, com Festa no Sertão.
Marina, tem dois aspectos na capoeira que você enfatiza. Uma é o aspecto desconcertante. Você já falou um pouco aí dessa questão do erro, da ruptura dos gestos usuais, habituais. E, de qualquer forma, eu acho essa palavra muito interessante porque a música, em geral, a gente fala em concerto, concertando, né? Uhum. E a capoeira é desconcertando. Bom, eu estou me lembrando que uma coisa que desconcertou o Villa-Lobos foi quando ele ouviu pela primeira vez o Stravinsky, Sim. que também tem uma base folclórica, etc. Claro que tem outros compositores, como o Ravel também, que Bartók, tantos outros. são também desconcertantes. Esse é um aspecto. O outro aspecto é o lúdico, o jogo. E eu acho que você deve ter navegado aí no Vygotsky, essa questão do aprendizado que a pessoa aprende jogando, brincando, não é isso? Eu queria que você comentasse esses dois aspectos. Sim, senhor. Essa questão do lúdico é interessante, porque hoje em dia tem uma apologia ao lúdico, né? Então tudo tem que ter prazer, as crianças têm que ter prazer ao aprender e tal. Inclusive é um aspecto que está escrito, né, nos currículos lá dessas escolas, por exemplo, que eu analisei. Do ponto de vista prático, quando você vai analisar as aulas, você vê que de lúdico tem muito pouco, porque assim são modelos que são bem, generalizando de novo, engessados e que tem uma certa rigidez ali no aprendizado. E o que eu observei estou falando sempre, né, das aulas observadas da capoeira, que tem esse aspecto lúdico e tal, é que o professor, ele ao mesmo tempo que ele tem um rigor muito preciso, que os alunos realmente aprendam a fazer os gestos de forma correta e de uma forma que seja útil e bonita, né, dentro do proposto na capoeira, o lúdico ele passa pelo corpo, ele passa pela própria maneira como a corporeidade é mobilizada. Então, é interessante que, por exemplo, uma anedota também da tese, né, quando eu fui propor essa ideia de trazer a capoeira para dentro de sala de aula, o diretor da escola ficou muito preocupado e falou assim: olha, eu uma vez tentei trazer o jiu-jitsu para cá e deu um super problema. A imprensa foi falar que estávamos ensinando lutas aqui e tal, e que não ia dar certo. E aí ele falou: então você precisa colocar no seu contrato que o que será abordado será unicamente o aspecto da dança e o aspecto da música, e todo o caráter marcial será tirado de cena, né? E é interessante que, conversando com uma amiga, né, que leu a minha tese, ela comenta justamente isso. Ela fala: é interessante, essa amiga belga, né? Ela fala: é interessante que, por um lado, eles falam que não pode, que é uma coisa assim, né? Por outro lado, as fanfarras suíças têm uma tradição respeitadíssima, né? E tem, sim, por isso que a gente que nomeou a tese com o subtítulo de simbologia, né? Que é justamente a gente analisando o que tem de simbólico por trás tanto das contradições quanto das oposições, né? A um projeto como esse. E aí é interessante, porque do ponto de vista, por exemplo, do estudo do piano, tem algo mais estruturado e quase assim, treinamento realmente quase militar, assim, né? Na maneira como a gente estuda e tem que ir lá ensaiar a técnica, etc, etc.
E no caso dessa combinação aí da capoeira com a escola, isso ficou muito em evidência, né? Então, desse ponto de vista, né, do combate do lúdico, eu acho que é isso que eu observei assim de mais interessante. E justamente tem uma cena, por exemplo, que a professora está ensinando lá os gestos de esquiva, de ataque e de esquiva. No DVD, que foi de onde ela retirou o exercício, a ideia é justamente as crianças estarem livres e rirem e brincarem, né, para poder soltar o corpo e poder fazer as coisas que precisavam. E enquanto ela estava dando aula, como ela tem também esse dever de manter uma disciplina na classe, a primeira coisa que ela falou foi: vocês estão proibidos de rir, proibidos de falar, eu só quero que façam exercício. E isso se reflete imediatamente no modo como eles aprendem, né? E aí, falando de Vygotsky, né, a ideia da zona próxima a desenvolvimento, né, a estrutura da capoeira, das aulas da capoeira, existe o mestre, existe o assistente, existem os alunos de diferentes níveis dentro de um mesmo espaço didático, né? E é interessantíssimo, tinha um menininho lá que participa da pesquisa, que ele tinha muita dificuldade, mas assim, muita dificuldade mesmo de aprender. E aí o professor tentava de um jeito, tentava de outro, mostrava as coisas e o menino não conseguia. Aí, de repente, tem uma cena que acontece, inclusive, em silêncio. Assim, eles estavam simplesmente dançando, né, gingando um com o outro. E aí o coleguinha que estava na frente dele começa a fazer gestos em espelho. E aí ele segura e fala assim... Aí vai, mostra o que é para fazer, o que não é para fazer e tal. E o menino aprende, o pequeno lá que tinha dificuldade, aprende com o colega a fazer o gesto que ele não estava conseguindo, né? Então, esse é um outro aspecto da tese que entra aí como análise, né? Como que os próprios colegas eles podem ser agentes, né, de progressão dos outros colegas e tal. Sei. Tem aquele filme do Damien Chazelle, o Whiplash, em que o aluno de bateria, né? Sim. Aprende meio na porrada. Meio não, né? Na porrada e meio. Tem métodos e métodos. Para cada... O Beethoven apanhava do pai. Eu costumo falar, é interessante isso. Se a gente pensar assim, uma analogia, né, com as correntes de psicologia, né? Então tem lá o behaviorismo, e aí tem a psicanálise, etc, etc. A maneira como eu vejo, né, como eu entendo o ensino da música, é a gente integrar as diferentes ferramentas das diferentes correntes e ter posse dessas ferramentas para que no momento que seja necessário utilizar com um aluno ou com outro, por exemplo, tem alunos que é melhor, vai ser mais fácil para o aluno você fazer um sistema de progressão extremamente estruturado, organizado e tal. Tem outros alunos que vão funcionar de um modo meio caótico. Então, assim, quanto mais ferramentas a gente integra dos diferentes modos de ensinar, mais fácil fica você fazer aquele compound, aquela misturinha perfeita para aquela pessoa em questão, né? Sei. Você, anteriormente, tinha comparado a metodologia com a aprendizagem da língua. Sim. A criança, ela... ouve os sons, começa a imitar e vai relacionando esses sons com gestos, com atividades do cotidiano e tal, beber água. E eu queria saber o seguinte, há uma dificuldade enorme entre os músicos que tentam estudar juntando o fazer a música com a teoria. Sim. E, em geral, é muito difícil isso. Como é que foi a sua aprendizagem? Você aprendeu a teoria, assim, junto com tocar piano ou você tocou piano antes de aprender a teoria? Olha, no meu caso, a aprendizagem do piano ela veio muito por uma convivência familiar.
Então eu cresci ouvindo muita música, o meu pai ouvia muita música dentro de casa. Depois eu te apresento a ele. O meu irmão mais velho tocava violino, meu irmão do meio tocava violão. E os encontros de família com os primos era rodinhas de violão e tocar e cantar, e tenho primos que cantam também. Então, assim, tinha um piano na casa da minha avó, e eu estava lá sempre brincando, né, com o piano, aprendi lá, fiz as minhas primeiras composições, nem lembro como é que eu aprendi as notas, eu me lembro que a primeira vez que eu fui dar aula para alguém, eu perguntei pro meu professor da época, vem cá, como é que ensina as notas? Porque eu nunca ensinei para ninguém, nem sei como é que eu aprendi. Então, nesse sentido, eu tive uma vivência prática muito intensa, tanto do ponto de vista, uma quasidade mesmo, né? Tanto do ponto de vista da recepção quanto da produção. E aí, conforme eu fui, do momento que eu comecei a ter aulas específicas de piano, aí eu aprendi do método tradicional, aprendi a ler o dó, depois o ré, depois o mi, dó, si, lá, etc. E fui aprendendo, juntando as notinhas e tal, né? Quando eu estava com 16 anos, eu conheci esse professor, né, que eu citei mais cedo, que é o André Tribuzzi. E o André, ele transformou a minha visão posso dizer até de mundo mesmo, da vida, né, da maneira de pensar um instrumento e tal. E ele começou a me mostrar outras maneiras de abordar o início do ensino com as crianças, que é como eu ensino hoje em dia, né? Então, antes de, por exemplo, focar numa nota, num dó central, numa coisa assim, realmente deixar a criança ter uma experiência ampla com o instrumento, aprender a se relacionar com as notas sem se prender, né, só ao centro do piano, etc. E essa questão da teoria e da prática é uma coisa assim... Na teoria a gente fala de um jeito, mas na prática se dá de outra. Com crianças, eu geralmente começo com a parte prática. Com adultos, não necessariamente. É uma coisa assim, eu posso, de repente, mostrar como é que faz, mas como o adulto ele já tem uma série de outras... Já tem a leitura, já tem né? a leitura, facilita... Ele pode, nesse sentido, se tornar autônomo muito mais cedo, né? E é um aspecto assim que eu acho bem interessante. Então, eu dou aula para as crianças, dou aula para os meus sobrinhos, por exemplo, e ensinei para eles, até ensino à distância, né, durante o período da pandemia, a se relacionar com o teclado de uma forma mais ampla, de uma forma assim... Uma das coisas que me chama muita atenção, e que foi por isso também que esse assunto do ritmo e da corporeidade surgiu assim como uma necessidade, foi observar os alunos dos conservatórios lá da Suíça, né? Então, a criança, às vezes, é toda motora, tem uma vida, assim, toda serelepe e tal, e aí senta no piano igual um autônomo, aí toca, aí depois sai, desmancha e volta a ser quem ela é. Então, eu fiquei pensando, tem uma dissociação aí que não faz muito sentido, né? E, como você estava falando, né, do ritmo, o ritmo, a nossa vida, ela depende do ritmo, né, do nosso coração, não queremos ter arritmias cardíacas e tal. Então, essa entrada pelo ritmo é uma entrada que me parece interessante também. Sim. Marina, vamos ao revolucionário, estudo número 10 do Chopin.
Marina, foi a sua ida para a Europa. Você tinha estudado aqui em Brasília e logo aos 16 anos começou a pensar numa carreira musical. É muito complicado esse mundo do concertista, né? E acabou indo para a França inicialmente, para Paris, estudar com o professor o Edson Elias. Isso. E aí aconteceu uma tragédia no meio do caminho, né? Conta um pouco essa história. Eu comecei a estudar piano cedo, né? Com 7 anos. Aos 11 anos eu fui selecionada para participar de um masterclass com Arnaldo Cohen, no Rio de Janeiro. Era uma semana, né, de aulas. E aí, quando eu cheguei lá nesse masterclass, eu fiquei muito encantada com essa vida de músico, né, de pianista e tal. E então, desde cedo, eu tinha essa noção de que mais cedo ou mais tarde eu sairia do Brasil, né? Inicialmente, a gente havia pensado que eu iria para os Estados Unidos, então comecei a estudar piano, estudar inglês cedo, né? E aí, com 16 anos, eu conheci o André, Tribuzzi. o André Tribuzzi, que formou a minha técnica, né? Que me deu assim uma base muito sólida para eu poder acessar repertórios de um nível assim maior, né? Então, nós estudamos até o ano de, se não me engano, 2002, 2003. E depois eu comecei a gente continuou mantendo contato, né? O tempo que ele foi para a Itália. E aí eu comecei a pensar realmente em ir para a Europa, até para estar perto também, né? Continuar me desenvolvendo. A ideia inicial era continuar estudando com ele, inclusive. E aí ele me apresentou ao Edson, né? Que havia tido uma mesma professora que ele, no Rio de Janeiro, e que ele já tinha muitas referências do Edson, já tinha visto recitais e tal. E aí fui para a França, para a École Normale, né, do Alfredo Cortot, e comecei a estudar, então, com o Edson, que continuou o trabalho que eu havia iniciado com o André. E aí, 2 anos depois, por uma tristeza, o Edson morreu, né, faleceu. Então, eu fui para a Holanda, fui para fazer meu bacharelado na época, né, em Roterdã. Não dei muito certo com o professor lá, e aí voltei a estudar com o André Tribuzzi. Foi um período também que eu comecei aproveitei para aumentar, né, meu repertório. E depois disso, fui para a Suíça fazer os mestrados. E aí lá na Suíça fiz 2 mestrados, um em performance inicialmente, e outro em pedagogia. E aí, no momento em que eu estava concluindo o mestrado de pedagogia, a pessoa que estava no júri falou: olha, é uma pena você terminar por aqui as pesquisas, que já era, inclusive, nessa temática, né, da música brasileira, questão do ritmo. Eu propunha algumas metodologias de ensino também, e aí fiz lá uma demonstração com uma aluna minha e tal. E foi ela, então, que me apresentou essa orientadora, né? Ela é considerada assim, o papa da didática em música. Quem é? Ela se chama Isabelle Milly. E aí comecei a trabalhar com a Isabelle, entrei nesse grupo, né, de didática da arte do movimento e da música. E a gente começou a desenvolver as pesquisas. E aí, paralelamente, lá na Suíça, eu dou bastante aulas, toco. Toco também em igrejas aos finais de semana, né, em cultos, missas. Tenho um trabalho também enquanto acompanhadora, acompanho classes de saxofone, de canto. Tem um grupo lá que canta também, né? A gente tem uma... Ô, Marina, o Edson Elias era um cara, um brahmsiano tremendo, né? Ele era fã do Brahms e tal. Mas a sua trajetória com o André, vocês defendem muito a escola do Liszt, né? Sim. Por quê? Olha, o Liszt, a gente pode dizer que ele é o pai do piano, né? O pai do piano moderno. Tudo que a gente conhece assim de mais
avançado em termos de desde tecnologia de estudo, a técnicas, a própria maneira como os recitais se dão hoje em dia, né? Que o pianista ele toca, por exemplo, de perfil, que não era exatamente dessa Em maneira. geral, o perfil mais bonito, né? Em geral, o perfil mais bonito. Se ele der a sorte de ser do lado direito. E é um compositor, assim, muito... Compositor e uma personalidade muito completa, assim, muito complexa e muito completa, né? Ele tinha reuniões, por exemplo, com os... como é que a gente chama isso? Os construtores de piano, né? E aí falava, ó, isso aqui, aquilo, o piano de hoje em dia, que é muito mais robusto, né, do que o de séculos anteriores, foi também por incentivo do próprio Liszt, né? E isso, ele tinha contato, assim, ele e tantos outros, esses compositores todos bebem da mesma fonte, assim, né? Então, tinham reuniões e conversavam ali entre filósofos, entre músicos, estudavam diversos assuntos, anatomia e tal. O Liszt, ele realmente, ele muito cedo, ele chegou no ápice do que existia de técnica na época, né? Ele estudou com Czerny, que foi aluno de Beethoven, né? E aí, aos 13 anos, ele foi recusado de entrar no Conservatório de Paris, porque, pelo Cherubini, por motivo de ele ser estrangeiro. E aos 25 ele já estava dando aula, já estava, né? Aos 25 ele foi dar aula na Universidade de Genebra, inclusive. E então, basicamente isso, é uma pessoa que deixou um legado, assim, tanto de repertório, né? E realmente o piano ele passa a transcender o próprio instrumento. Então, você começa a representar outras coisas, né, que estão além do... Os estudos transcendentais. Exatamente. Mas é isso mesmo. O que eu acho muito interessante no Liszt é que ele compôs as rapsódias húngaras, Sim. que na verdade são ciganas. É verdade. Quais são os seus... se você tivesse que escolher alguns pianistas da atualidade, você viu o concerto, quem é que você admira mais? Olha, falando assim dos concertos que eu vi ao vivo, né? Tem um tanto de pianistas e músicos que são maravilhosos. Eu tenho 3, assim, que eu digo que são os mais caros ao meu coração atualmente, assim, que é o Sokolov, o Volodos e o Kissing. São 3 russos. 3 russos, totalmente diferentes um dos outros. O Sokolov eu vi o Sokolov e o Volodos eu vi uma apresentação deles na Holanda. E o Sokolov é um mago do som e a maneira como ele trata o instrumento é uma coisa, assim, impressionante. Eu lembro que eu estava sentada, assim, a uma certa distância, e ele fazia aqueles gestos, né, de tirar a mão, assim, e aí eu escutava, assim, alguns sons que saíam de trás do palco, outros que vinham aqui, outros que estavam no teto, e eu falei, cara, como é que esse cara transformou o piano num órgão, né? O Volodos também um grande mago, assim, né? A maneira como ele concebe a música, a liberdade dele. Eu me lembro até que ele fez uns efeitos, umas coisas assim, que um deles, ele fez um trilo lá, e aí, de repente, ele parou de mexer a mão e o trilo continuou no ar, e eu falei, rapaz, uma coisa assim, muito, muito especial. E o Kissing também, com uma sonoridade totalmente diferente dos outros 2. Eu fui a um concerto recente dele, lá em Genebra, e parecia que tinha um microfone plugado, assim, um show de rock, né? O som aparecia, assim, do lado do ouvido. Então, esses 3 pianistas foram, assim, os que mais me impressionaram. Na conversa que nós tivemos preliminar, você citou também o Zimmermann, o polonês, sim. E um turco, né? O Fazil Say, né? São 2 grandíssimos músicos que eu admiro muito. Fazil Say foi uma coisa interessante, eu assisti ele em Paris, tocando com uma violinista que agora me foge o nome. Aí ela entrou com um vestido vermelho, descalça, e eles foram tocar os cânones, assim, né, da música de câmara para violino e piano.
E eu me lembro que tinha umas senhorinhas do meu lado que abandonaram a sala, porque ele fazia coisas assim muito fora Do cânone. do cano. Eu falei, pô, tô vivendo uma coisa histórica aqui, né? Um tanto de senhoras abandonando, assim, meio irritadas, como que eles tocam. Mas foi um concerto, assim, fantástico. E ele tocou algumas músicas dele no final também. Também um músico muito, muito sensível, né? Eu conheço do Fazil Say o oratório que ele fez de homenagem ao poeta nacional da Turquia, o Nazim Hikmet, Sim. que é um poeta comunista e que fala da música proletária e tal. Ele é um cara que aprendeu muito com o poeta russo soviético, o Vladimir Mayakovsky. Uhum. Ficou muitos anos preso, etc. É o poeta nacional da Turquia. E o Fazil, ele apresenta esse oratório de uma maneira assim que é realmente fantástico e Muito tal, né? legal. Marina, você falou do Liszt, falamos aqui do... Você já tocou o Chopin, etc. Mas tem o pai de todos, né? Que resumiu, assim, 4 séculos da música ocidental, que é o João Sebastião Ribeiro, Bach. Você podia tocar um prelúdio do Bach aí para nós, Pode né? ser. Você podia agora tocar isso também como soaria na época do Bach, né? Vai um pouco mais. Tô me lembrando do Amadeus, do Mozart imitando aquele filme, imitando o Bach. Marina, pensando bem assim, você concorda que a sua tese, as conclusões dela, seriam muito bem-vindas para o desenvolvimento do ensino de música e do piano no Brasil? Porque aqui você já tem o material na esquina. Concordo, sim, com certeza. O grande tchan dessa tese, a gente analisa assim... Falo a gente porque eu faço parte de um grupo, né? A tese é minha, mas o modo de análise eu aprendi com esse grupo. O grande tchan dela é essa análise fina da didática. Então, o que acontece as famosas micronuances de ensino? O que o professor usa ali como ferramenta e tal, que a gente chama de meios, né?
Então, são os meios didáticos, que é tudo aquilo que age sobre o aluno e tudo sobre o qual o aluno age. Então, tem uma parte da tese, por exemplo, que ela é dedicada à análise dos meios didáticos da capoeira, do ponto de vista físico, do ponto de vista musical, do ponto de vista rítmico, do ponto de vista da propriocepção, do ponto de vista da lateralização, etc. Então, tem um O que material é assim. A lateralização? maneira de utilizar, né, o braço direito, o braço esquerdo. Por exemplo, no piano, a gente utiliza as duas mãos de forma mais ou menos, vamos colocar assim, tem o mesmo peso, né? A mão direita, a mão esquerda, por exemplo. No violino, existe uma diferença no modo de utilização, né? Uma utiliza o arco, a outra faz os dedilhados e tal. E isso tudo pode, assim, ter um grande valor para a didática musical no Brasil e em outras partes do mundo também, né? E como você disse, nessa parte da capoeira, a gente aqui temos o berço, né? De onde tudo surgiu. E com certeza a gente pode fazer um aproveitamento grande disso por aqui também. Muito bem. Você vai defender a tese quando? Olha, a tese foi enviada para correção, né? Minha orientadora agora está lendo, algumas pessoas da minha equipe também. E aí eu estou esperando agora a deliberação também do júri para decidir a data, mas será provavelmente até dezembro. Até dezembro. É. Ah, que legal. Puxa vida, foi um papo maravilhoso. Muito grata, eu também achei. Devemos revelar agora, nessa altura do campeonato, Para quem ainda não percebeu. para quem ainda não percebeu, que essa menina é minha filha. A risada entrega, né? Motivo de grande orgulho. Você viu que ela começou a me chamar de ACQ, né? Você sabe que isso é uma coisa que eu sempre vi os filhos da Elis chamando a Elis de Elis, né? Eu falava, já pensou? Estamos aqui, não. Chamando meu pai de ACQ. Muito bem. Então vamos terminar com uma música brasileira, né? Sim, senhor. Ernesto Nazaré Odeon.
Muito obrigado, Marina. Obrigada. E assim nós terminamos mais um episódio da República Popular das Letras, onde discutimos aqui o ritmo no encontro de duas culturas. Não se esqueçam de dar like no sininho, de se inscrever no canal da República Popular das Letras, RPL para os íntimos, e até a próxima!